Oi, tudo bem? O tema da aula de hoje, o conceito de modernidade e eurocentrismo. Discussões importantes para a gente falar do fim da Idade Média e do início da modernidade na Europa. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou começar aqui pelo meio dos tópicos e a gente vai discutir um pouco em que contexto esse conceito de modernidade ele surge. E ele está muito ligado a isso aqui, a valorização da antiguidade clássica. Vamos discutir um pouco. O que acontece? No finzinho da Idade Média, a Europa passa por um processo de renascimento comercial e urbanização. Esse mundo que surge nas cidades é um mundo que tem mais circulação de cultura, mais circulação de pessoas e fortalecimento de um grupo social bastante importante, que você vai ouvir falar muito ainda, que é a burguesia. Burguesia, como os historiadores chamam, essas pessoas que se ocupam do comércio. Esses comerciantes, como eles não tinham naquela época o mesmo prestígio dos senhores de terras, eles procuraram se diferenciar de outras formas. E uma delas foi no investimento em obras de arte. Os burgueses, em geral, habitavam ambientes urbanos que eram muito mais plurais, eram de muito mais diversidade do que lá no feudo, na área rural da Europa. Pois bem, o que acontece? Essa cultura que ela começa a surgir nesse ambiente urbano, ela é o que os historiadores chamam de renascimento cultural. É uma cultura que valoriza bastante os ideais do que havia sido para esses caras, para esses artistas e para essa classe social, uma antiguidade clássica. Vamos entender isso melhor. Eles olhavam para o passado, lá para a Grécia e para Roma, e achavam que lá que estavam os bons referenciais artísticos, a valorização do homem, né? Diferentemente do que acontecia e predominava no mundo que eles viviam até, né? Que era um mundo bastante religioso, uma época que eles mesmos, né? Começaram a chamar de Idade Média, uma idade mediana, mais ou menos. A ideia é bem essa mesmo, que fica no meio entre lá a Antiguidade e essa época que a gente começou a chamar de Renascimento, ou seja, um novo nascimento da civilização europeia. É assim que eles pensavam. Essa valorização ela levou à ideia de que aquele momento do Renascimento era o mundo moderno, né? Ou seja, aquele momento em que a sociedade ressurgia e era melhor do que um mundo que tinha ficado para trás, que era antigo. Muito bem, essa ideia ela é tão forte que essa ideia de modernidade, ela surge relacionada a um sentimento muito positivo, né? Ok, então isso implicava ao mesmo tempo, além da valorização lá de Grécia e de Roma, que era o passado que eles escolheram, uma rejeição daqueles valores medievais, né? Ou seja, do predomínio da igreja, um mundo que é muito mais rural. Muito bem, então você já entendeu quando é que essa ideia de moderno surge e que ela surge numa oposição a que o mundo era até mais ou menos o século XV. Legal, isso é um dos principais sentidos da ideia de modernidade, por isso que os historiadores chamam esse período que começa de Idade Moderna. Legal. Mais para frente, os historiadores trabalhariam com uma ideia mais completa, um conceito mais completo de modernidade, que eu vou explicar melhor aqui para você. O que acontece? Nesse mundo mais urbano, aconteceram uma série de transformações importantes, por exemplo, com a formação dos Estados Nacionais. Alguns que a gente ouve até hoje, né? Como Portugal, Espanha, depois França, Inglaterra. Esses países que foram surgindo, eles tinham um grupo de características em comum. Por exemplo, em geral, eles tinham exércitos organizados, em geral, eles tinham impostos centralizados, normalmente na figura de um monarca, né? Eles levaram também a fronteiras bem definidas. A formação desses estados nacionais foi considerada depois por alguns historiadores e cientistas políticos o conceito de modernidade, ou seja, esse mundo em que a organização política era basicamente com esses estados-nação, que é próximo do que a gente conhece hoje, que era um mundo diferente daquele da Idade Média, que era fragmentado, dividido em feudos. Esse mundo dos estados-nação é que era o mundo moderno, tá? Feito numa oposição àquilo que tinha sido antes. De novo, a questão da rejeição aos valores medievais. Beleza, então você já acompanhou aqui comigo que surge essa noção de moderno, mais ou menos no Renascimento,
que depois essa noção de moderno, ela se torna um conceito para as ciências sociais, a ideia de que essas sociedades humanas europeias se organizaram em estados-nação, com algumas características que eu mencionei para você, está dentro desse conceito de modernidade. Legal, agora é a hora do debate, é a hora da gente perceber como é que essas ideias ela têm algumas implicações complicadas e trazer isso para a discussão dentro do campo da história. Tem a ver com esse último ponto aqui, a Europa no centro do mundo, e esse mapa que eu quero que vocês observem com bastante atenção, que o pessoal preparou aqui para vocês. Notem, isso é uma reprodução de um mapa bastante comum na Europa no século XV. Para os europeus, esse era o mundo que existia. Note, ainda não tinha acontecido, as grandes navegações foram um evento muito importante, os europeus em geral não conheciam a América, a Oceania, né? Partes importantes do nosso mundo, que para a gente hoje é muito tranquilo, a gente vê até online, de satélite. Pois é, o que isso é importante para a nossa reflexão aqui? Muitas dessas projeções cartográficas, elas empregavam um destaque imenso para a Europa. Você já notou que a projeção cartográfica mais comum, que lá em geografia a gente chama de Mercator, ela sempre representa a Europa no centro do mundo, né, com a América à esquerda e a Ásia à direita? Pois é, essa imagem, ela não é dessa forma necessariamente. Isso aconteceu porque a Europa, que foi o centro do poder, afirmou essa leitura dessa forma e a gente se acostumou, né? Então a Europa não é em cima ou embaixo ou no meio. Isso aconteceu porque, por razões políticas, de afirmação do continente europeu. Vamos prestar mais atenção nesse mapa aqui, né? Repara como ainda numa projeção em que para a gente tem suas limitações, né? Para a época era bastante avançada, há bastante destaque ao mundo que o europeu conhecia, né? Ou seja, e uma menor importância para as áreas que eram mais remotas. Então a gente viu o mapa, comentou um pouquinho a importância dele, mas tem mais um ponto que eu gostaria de destacar e aprofundar com você. Dá uma olhada aqui como é importante o trabalho de interpretação do historiador a partir dos documentos históricos. A gente está diante de uma reprodução de mapa que data do século XV, que, como comentamos aqui, não tem algumas áreas do planeta que a gente hoje conhece. Mas isso é um esforço de representação, ou seja, como os europeus acreditavam, ou quem fez esse mapa, como ele acreditava que era o mundo mesmo. Repara, não tem a mesma escala, se você fosse pegar um mapa de hoje em dia, aquela escala cartográfica, aquele jeito de medir os territórios. Mas olha que interessante, a Europa aparece, olha o olho do historiador, muito mais próximo do que a gente acredita hoje, e essas áreas que eram muito desconhecidas, muito estranhas, mais extensas, né? Quem sabe até não está aqui representado um projeto de dominação. A ideia de que a Europa tinha que ocupar, a Europa tinha que colonizar essas partes, como acabaria fazendo nos séculos seguintes. Para a gente concluir, hoje a gente falou, né, um pouco desse conceito de modernidade, da primeira elaboração dele, depois nas ciências humanas, mas tem uma coisa que eu gostaria que você refletisse. O que acontece? Com essa noção de moderno, e que está muito ligada ao florescimento do comércio, ao fortalecimento da burguesia, daquilo que alguns autores, alguns historiadores chamam de capitalismo comercial, né? Está muito ligado a isso. Tem a afirmação de um modelo de sociedade que se acredita ao certo. Então, repara, quando a Europa vende imagens onde ela é o centro, quando eu digo vende, é divulga, né? Imagens onde ela é o centro, onde ela se considera a modernidade, o que é novo, o que é importante, o que é positivo, tudo que é diferente do padrão europeu é entendido como negativo, como atrasado. Essa noção de atraso, ela é muito importante para o debate em história, porque esses países europeus, muitos desses que colonizaram outras partes do mundo, levaram consigo essa ideia de que eles tinham o modelo correto de civilização e que os outros eram incivilizados, eram bárbaros, atrasados. Isso é muito perigoso, porque a gente não pode medir o mundo com a regra do europeu. Essa é a ideia de eurocentrismo. É quando você pega uma noção que tem a ver com um local geográfico, a Europa,
e você diz que aquilo é o certo, ou seja, como se o modelo de comércio, o modelo de capitalismo fosse o correto e devesse ser aplicado para o mundo inteiro. E não é bem assim que funciona. Isso é uma construção do ponto de vista desses que foram colonizadores. Tá bem? Pensa mais sobre isso e a gente se encontra de uma próxima vez. Um abraço!